Olá, hoje eu vou falar sobre Stray Toasters. É um quadrinho do Bill Sienkiewicz. Foi publicado aqui pela editora Conrad em 2022. Faz tempo que eu queria esse quadrinho. Eu comprei ele semana passada, tá bem recente comigo aqui. E eu já até adiantei na frente dos outros que eu queria falar, porque esse aqui me tomou um tempinho de ficar lendo e tudo mais. Então, como tá fresco assim, eu gostaria de falar a respeito dele. Tem umas coisas que eu queria falar sobre a tradução, que tem dois pontos que me incomodaram. A tradução tá muito boa, mas tem esses dois pontos que eu queria comentar. Algumas referências do artista, que isso aqui eu acho que é interessante, mas o mais interessante mesmo é a história. Que essa aqui é a história é uma psicológica, surreal, assim, que ele coloca, o Sienkiewicz, ele coloca a maldade aqui de um jeito, uma alegoria tipo do diabo da tecnologia, assim, de um jeito psicológico, multifacetado e tal, mas eu vou falar sobre tudo isso, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro Lua Cultura, e toda semana eu faço para algum quadrinho. Quando dessa semana é Stray Toasters. Então, eu falei que tem umas coisas da tradução e de referências que eu vou falar primeiro, porque depois a história é mais complexa, né? Então eu falo sobre a história depois. Então, da tradução, são duas coisas que são até simples, né? Um que é o título. Foi traduzido como Torradeiras Assassinas, só que Stray não é assassino. Stray é perdido, é sem rumo. E você colocar a torradeira assassina aqui, você já dá uma qualificação para essa torradeira, para esse sujeito. É um assassino aqui. E eu acho que seria muito mais adequado se fossem traduzir como torradeira sem rumo. Fica mais abstrato mesmo, que fica torradeiras perdidas. Então qualifica ela como um ser que mata as pessoas, né? Então eu acho que isso aqui é o primeiro ponto. O outro é que a tradução tá interessante, tá boa, só que tem umas coisas aqui, por exemplo, isso aqui tá bacana. É, aqui, ó, tá vendo? A aranha subiu pela parede e tal, que é aquela canção infantil, que lá nos Estados Unidos a canção é A aranha subiu pelo cano d'água e veio a chuva forte e levou ela embora. E aqui subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Mas o que acontece? Aqui eu acho que muito bem feita, porque pegou a cantiga aqui no Brasil e fez a narrativa aparecer ela. Só que lá nos Estados Unidos, que ela sobe pela parede, então você vê isso pela parede. Só que lá nos Estados Unidos ela subiu pelo cano d'água, que é esse cano d'água aqui. Então isso aqui é só uma curiosidade. Mas o que me incomodou aqui na tradução é que essa página. Tá vendo? Tem uma mulher morta aqui, e aí tá pichado na parede, beijos e abraços, escrito beijos e abraços. Lá também tá beijos e abraços nos Estados Unidos, só que lá tá como abreviatura, X e O, que é essa imagem aqui. Então, os X é beijos, os O's, né, o zero, é abraços. E a gente vê na imagem de baixo, que tem um X e um O na cara da menina, tá vendo? Beijos e abraços. E depois tem um diabo aqui que ele manda cartões postais e ele manda beijos também. No original ele manda o X, ou manda a bolinha, que é abraços, né, para os filhos e para a esposa. Então, eu acho que valeria mais a pena colocar um X e um O aqui e uma nota de rodapé explicando que os americanos colocam X para abreviar beijos e tá. E aí você brincaria com isso aqui também. Então, como tem essa narrativa visual aqui, eu acho que é importante, né? Mas já, vocês entenderam, né? E é isso. Agora, quanto às referências, aí não sei se toma muito tempo, mas é o seguinte. Uma delas é o Clint, Gustavo Clint, que assim, eu conheci essa obra aqui em 92, 93 mais ou menos, isso aqui é de 88 nos Estados Unidos. E eu tinha um amigo na faculdade, que era o Sérgio, que ele adorava quadrinhos, como eu, e gostava muito do Sienkiewicz, né? E ele comprou isso aqui, em alguns fascículos, acho que foram em 4 fascículos. E ele levou uma vez lá pra faculdade pra gente ficar vendo e tal. Falando sobre o Clint. O Clint, esse é o pintor austríaco aqui, né? Do Art Nouveau e tal. Simbolista e tal. E a obra tem muito a ver com o Sienkiewicz. Esse quadro, por exemplo, aqui do quadrinho, né? É muito parecido com a obra do Clint e tal. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando esse meu amigo ele trouxe a revista, ele mostrou essa imagem aqui. E essa é uma referência a essa obra do Norman Rockwell, essa aqui. Que tá um senhor numa galeria de arte vendo um quadro do Pollock, né? E aqui então, né, que é interessante, que tá esse fulano aqui, ele mandou um cartão para a esposa, para os filhos, e aqui no cartão ele cita um outro artista, que é o Leroy Neiman. E Leroy Neiman é esse fulano aqui. Ele é um bigodudo assim, parece até o protagonista da história, que é um detetive, né? Até parece esse fulano aqui. E esse fulano, ele ilustrou muito para a revista Playboy.
né? Ele fazia esportistas e mulheres e tal. Só que, além disso, ele também fazia cartoons para Playboy. Que ela usava uma meia, uma luva e também tipo aquela meia 7/8, assim, que é essa garota aqui. E o que tem a ver essa garota com aqui, né, com o quadrinho em si? Porque tem uma terapeuta aqui que ela tá sempre nua, tratando os pacientes, né? Então isso aqui é delírio dos pacientes, né? Vendo a terapeuta nua e tudo mais. E ela parece muito, né, com essa... Me lembrou essa personagem porque o diabo cita ela, né? Então, embora não esteja de meia, 7/8, nem de luva e tal, mas como foi citado esse autor, né, que ele é muito conhecido por essa personagem, eu falei assim, puta, que interessante isso, né? Mas aí voltando aqui pra história. Então o que acontece? Essa história aqui, ela trabalha de um jeito da maldade, de um jeito psicológico, assim, perturbador. A história começa com um diabo. É interessante porque o Think Fix aqui, ele trabalha tanto a arte quanto a narrativa de um jeito, assim, não linear, perturbador. A arte é perturbadora e a narrativa também é perturbadora. E a gente começa a enxergar o diabo, né, como uma alegoria da maldade. E aqui tem tanto o diabo como a tecnologia. A tecnologia também é uma alegoria da maldade. Por quê? Aqui não mostra em nenhum momento em que época estamos e onde estamos e tal. Então não tem uma data, não tem nada. Porém, mostra que nesse local aqui nascem poucas mulheres. Não está nascendo mais nenhuma mulher, nenhuma menina está nascendo, só homens, né? E os cães já estão em extinção. Tem poucos cães no mundo, tem tipo 90 cães assim. Então, embora não tenha dados assim, tem uns elementos que falam assim, pô, isso aqui é tipo um futuro apocalíptico, né? Por exemplo, aqui, ó, tá a Estátua da Liberdade, toda pichada, esburacada, tá vendo? Então, assim, poxa, né? Ela não é assim. Então, por que tá depredado desse jeito? Então, a gente tem alguns elementos que tá tipo no futuro. Mas vamos começar pra gente entender do que se trata a história. A gente começa, essa aqui é a primeira página. Então, o que a gente vê aqui? Aqui é um diabo, tá vendo? Cheio de dentes, com 2 chifrões, assim. E o diabo tá com uma malinha, porque ele tá saindo de férias. Então aqui tem um monte de cartão postal, assim, né? Então ele tá saindo de férias. Aí aqui tem uns diálogos. A esposa tá falando pra ele se divertir. Aí vem o filho, pai, me traz um bichinho pra eu torturar, tipo um gato, coisa assim. Aí outro, ô paizão, já que vai trazer um bicho pra ele, traz um advogado pra mim. Então ele tem 2 filhos e a esposa. E ele tá indo passear na Terra. Então se ele tá no inferno, ele vai ter que subir pra Terra, né? E o próximo quadro, olha só que interessante. A gente vê, tá tudo escuro. A gente começa a entender que tem uma câmera tipo subindo assim, mostrando uma torradeira. Então aqui a câmera estava dentro da torradeira. E a gente vê a torradeira lá em cima. E tem uma voz aqui, né? Uma caixa de texto falando das coisas. E aí tem aquela cena, né, que eu mostrei da aranha subindo pela parede. Então mostra onde vai acontecer, onde está a torradeira, que é nessa casa aqui. E já na próxima página tem uma cabeça de robô. Tem uma coisa vermelha que era a mesma cor aqui do inferno. Tá vendo? E aqui a narrativa tem uma coisa interessante. A mulher ela fala em caixas rosas, a torradeira em uma caixa cinza, o detetive numa caixa azul. Então todas as caixas têm cores diferentes para cada fala de personagem. E aqui é como se o diabo tivesse chegado ali, mas tipo um ser etéreo, né? Não um corpo físico, né? Então ele chegou aqui e começou a montar o corpo dele com essas peças de máquinas. Ele pegou, ó, não sei se dá pra ver direitinho, uns dedos de transistores assim, aí ele pegou um fio, enrolou, aí se plugou e tudo mais, pegou uma roupa. E nesse mesmo momento, nessa mesma casa que ele chegou, tá na cozinha se transformando nesse monstro de metal e tal, tem uma mulher aqui, que ela tá chegando em casa. E aqui a narrativa, então é o começo da história pra gente começar a entender como ler isso aqui. Pelo menos eu fiz assim. Porque aqui o balão dela tá esquisito, porque você lê aqui, 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 e fala assim, tá estranho. Aqui, mas então, se você ler
só o primeiro inteiro, depois só o segundo inteiro, você consegue entender. Aqui ela tá falando, Todd, cheguei, eu trouxe torrada pra gente passar no pão, tem geleia. Então é isso. Então ela tá falando assim, ô filho, cheguei, tem geleia e tal, trouxe umas torradas, vamos comer geleia com torrada. Só que aqui ela tá falando que tô enjoada, ele não pode perceber que eu tô assim, senão vai dar merda. Então, aqui é um balão de pensamento e aqui é um balão de fala. Então, ok. E aqui pra frente a gente vai ter uma outra coisa desse também. Tem um momento que o detetive tá conversando, tem umas caixas de texto e na caixa de texto. Aqui. Tá vendo? Tem 3 caixinhas aqui, ó. 1, 2, 3. Essa caixinha você lê aqui porque é a mesma coisa que ele fala aqui. O que eu estou fazendo? E aqui, se você ler sem a caixinha, você consegue entender o texto. Então, o texto está recortado. Então, logo no começo a gente vê isso. E aí, a torradeira, por exemplo, que eu falei que ela fala em cinza, é muito balão. E não tem muito sentido. Por quê? Porque é tipo um fluxo de pensamento. A essência aqui te dá um norte. Só que tudo é esquisito, são imagens conexas assim, né? Por quê? Porque se for o demônio que apossou a torradeira, é um pensamento caótico do demônio. Se for um psicopata, porque ele acabou de matar a mulher, é o pensamento de um psicopata. Ou seja, um demônio e um psicopata é uma coisa, né? A maldade em si é a cabeça de um louco, né? Então, pensamento de um louco. Você não tem um pensamento linear correto aqui. Mas, tem uma coisa interessante, porque quando a torradeira está perseguindo a mulher, tá vendo que tem muito texto aqui da torradeira? Então um texto em cima do outro, não dá nem para você ler, porque é muito confuso, é muita coisa, é um fluxo de pensamento muito rápido, que você não consegue processar. Ou seja, não importa isso. O Think Geek está mostrando aqui, não importa se você não consegue ler, porque isso aqui não interessa. Interessa a essência do pensamento dele, não as palavras. Então, isso aqui é a maldade ali. E ele compara essa mulher aqui que tá cuidando da criança, ou qualquer coisa que seja, como uma puta. Esse pensamento de uma puta no liquidificador, o coração de uma puta uma geladeira, isso aqui. E aí ele tá com a torradeira, tá vendo? Então, e ela falou assim, meu bebê, meu menino, não acaba com meu menino. Então, o Todd, que ela chamou, é um menino. Só que a gente viu que era uma bolinha, né? Isso aqui é tudo que eu fiquei pensando, assim, do jeito que eu tô falando pra vocês, foi que eu fiquei pensando logo no começo. É uma bolinha. Eu falei assim, essa bolinha que é um gato, um cachorro? Aí ela fala, aí o Todd é meu menino, então puta, é o filho dela, né? Só que assim que o detetive é chamado pra ver a situação, você descobre que ela é uma mulher solteira que não tem filhos. E aí um pouquinho mais pra frente, a gente descobre que ela tem um gato. Eu falei assim, então era um gato que o cara matou. Mas depois ela fala assim, não era um gato, o Todd era um menino. Depois ela fala assim, não era um menino, era um gato. Pô, é um gato ou um menino? E depois, lá pra frente, ele falou assim, não, o Todd era um garoto que estava dentro de uma máquina para ele conseguir viver. E por causa que eu tinha vergonha de estar dentro da máquina, de eu ficar sem jeito de falar, é um garoto dentro da máquina, eu falava que era um gato. Então tem essa explicação, meio recortada assim. Só que, durante essa explicação, a gente tem o psicólogo criminal, que é o detetive, falando, só que não dá pra confiar no cara. Por que não? Tá logo no começo também. Ele recebe uma ligação nessa página aqui. Aí, isso aqui é o pensamento dele, né? Tá vendo? Toda a caixa azul. Ele tava dormindo com a esposa dele. Só que durante a narrativa a gente percebe que a esposa dele já tá morta. Morreu essa mulher aqui. No passado. E aqui vem a mesma cena, só que a mesma cena aqui, ó. Ele tá sozinho e ele tá vendo os bichos cor-de-rosa, uns elefantes cor-de-rosa. Porque depois a gente descobre que ele é alcoólatra. Então ele tem esses delírios aqui. E ele acabou de ser de uma instituição psiquiátrica. Então essa cena aqui é a real dentro da história. E essa cena aqui, ó, dessas 2 páginas, é da imaginação dele. Então a gente é surpreendido então com páginas que são imaginações, com páginas que são reais, com páginas que são lembranças, então é de um tempo atrás, e com páginas que são loucuras. Isso aqui é uma loucura. Isso aqui é real e faz parte da narrativa. Isso aqui tá logo no comecinho. Então a gente já começa a ver como que vai ser o quadrinho. Pô, não dá pra confiar nesse cara, porque essas 2 páginas aqui não existiram. Essa aqui que existiu. Sacou? Então, aqui é loucura da cabeça do cara. Porque o cara tá alcoolizado e tá vendo
elefantes cor-de-rosas. Ele não só vê o elefante cor-de-rosa, ele é um policial. Então o que ele pega? Ele pega o revólver dele e atira no elefante cor-de-rosa. Ele atira pra cima, o vizinho de cima reclama: "Ô, meu, a gente tem gato aqui." Gato. Cara, o cara matou um gato. Lá pra frente descobre que o cara matou um gato. E o diabo, ele quer gato pra levar pro filho dele. Você consegue entender as tramas como começam a se misturar? Eu falei assim, meu, o que é real aqui? Meu, é lembrança do cara, é uma loucura do cara, o que tá acontecendo agora, não tá acontecendo. Então, começa essa não é nem fragmentado, é essas cenas que não existem dentro da narrativa. Aí você fala assim, que merda que tá acontecendo, né? Então, o que acontece? A essência da narrativa é o mal. Porque o diabo, ele vem pra Terra e ele começa a mandar cartões pra esposa, pros filhos, né? Aqui, por exemplo. Olha, não achei. Aqui ele tá vendo, tem um cachorro que jogou da coisa aqui. Achei um gatinho aqui, um cachorrinho e tal. Vou levar esse, ou vou levar um outro, mas advogado ainda não achei. Aí todo o cartão postal tem esse selinho aqui, ó. Tipo, se for para os Estados Unidos não precisa selar. E nenhum dos cartões está selado, mas está endereçado para o inferno. Ou seja, ou o inferno é nos Estados Unidos, ou isso aqui, tipo, não é uma carta para o inferno, é uma carta para dentro dos Estados Unidos, é um psicopata. Ou isso aqui não existe, é só uma alegoria do mal ali. Por quê? O diabo, ele tá andando no meio das pessoas. E as pessoas não estão vendo ele, porque ele faz parte da paisagem. Aqui, ó, um monte de gente, o diabo tá aqui também. Aí mandou de novo um cartão, e aqui, ó, sem selo. E pra dentro dos Estados Unidos não precisa selar. Então, tem uns indícios aqui que você fala assim, meu, que é isso, amor? E aí eu também falei que, fora o diabo, que seria a maldade, tá? A alegoria da maldade, também tem a tecnologia. Por quê? Aqui, como eu disse, né, que não é mostrado a época que tá, só que é mostrado que, tipo, não estão nascendo mais mulheres e os cachorros estão em extinção e tá acontecendo alguma coisa aqui, a máquina tá tomando canto, porque tem pessoas que usam as crianças como mordomos elétricos, põe dentro de uma máquina e eles ficam andando. Como assim, né? E aí a gente vê que o garoto, ele tá conectado à máquina, né? A mulher falou que o garoto tá conectado à máquina. Só que não é só ele. Tem uma mulher que também tá conectada à máquina. E essa mulher é alimentada por pássaros. Então eu falei assim, meu, isso aqui é real ou é mais uma loucura? E aí a gente vê também, mostrando aqui, cara, não é spoiler porque tem tanta cena absurda aqui, que isso aqui é mais pra somar, pra vocês verem a confusão. O cara que tá vestido psiquiátrico é um psicólogo criminal, que é o detetive da história. Quem vai chamar um cara que acabou de sair do instituto psiquiátrico pra coordenar uma equipe de detetive, de polícia, né? Loucura. Então isso aqui também é da cabeça do cara. O cara mata uma pessoa. A pessoa que ele mata é uma mulher que ela tá vivendo numa máquina, que ela tem uma doença que é a cianótica. Esse é uma doença que existe e tal, a pessoa fica cian, né, que fica meio azul, porque ela não consegue respirar. Então ela tá numa máquina para conseguir respirar. E essa mulher, ela é alimentada por pássaros. Tá vendo? Essa pessoa obesa aqui, ó, que tá com um negócio na boca, tem um monte de pássaro, tá vendo? Que ficam dando comida na boca dela. Essa pessoa aqui. E essa pessoa tem esse balão aqui, ó, meio verde com essa borda estranha. Então toda vez que aparece um balão desse, aqui por exemplo, é a senhora azul com coisa na boca que tá falando. E aí tem uma outra cena que é bem interessante, que também tem a ver com pássaro, que mostra que esse garoto, o Todd, que tava na casa dessa mulher, que ela é solteira, mas por quê? Porque é uma psicóloga que ela trata crianças e tal, e o garoto não fala, então ele tem algum problema de fala, e o garoto tem tendências psicopatas. A gente vê o garoto aqui, ó, aí vê um pássaro voando, tá vendo? Você vê que o pássaro tá dando tipo uma aranha, aquela aranha que subiu pela parede, pros filhotinhos, tá vendo? O garoto cata o pássaro, parafusa uns fios no pássaro, tá vendo? Chave de feno, parafusa aqui uns fios, e começa a dar choque no pássaro, o pássaro começa a gritar. E aqui tava a psicóloga, ó.
Ah, o fulano, escrevendo no diário dela. Ah, o meu paciente tal, 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 tem que prestar atenção nele. Prestar atenção, ó, droga. Ela fez. Então, o garoto é psicopata. Então, temos um monte de psicopatas aqui. Tem um advogado, que é esse fulano aqui, que é outro psicopata que ele que levou para a instituição psiquiátrica aquele detetive. Então esse cara também é um assassino, o outro também é assassino, o menino também tem esse psicopata. Então, qual dos três é o assassino dessa história? Ou os três são, ou os três são o mesmo personagem, ou a influência do diabo, das máquinas e tal, tal, tal. Então, você entende? Aqui é um caos que fala que, meu, a maldade tá aqui. Então, isso aqui é um reflexo da maldade, assim, então não é não é uma história linear, é uma história sobre as imagens, esse impacto, assim. Então, é uma história que eu adorei. Então, é, de narrativa, para a gente conseguir uma conclusão, eu pelo menos não consegui. A minha conclusão foi investigar as peças desse quebra-cabeça, então eu achei isso aqui muito legal. Porém, não tem uma conclusão. É uma obra como se fosse uma obra aberta, você consegue ter várias façanhas. Eu até lembrei de uma frase do Guimarães Rosa, que tá no Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão Veredas eu não li inteiro, eu li umas partes assim, porque eu até queria um dia pegar pra ler, tá, mas essa frase eu nunca esqueci. Que os pessoas estão falando sobre Deus e diabo e tal, e um cara fala assim, meu, Deus não sei, mas o diabo não precisa existir para ver. Essa frase eu achei ótima, enfim. O diabo não precisa existir para ver. Por quê? Porque tem tanta maldade no mundo que é tudo diabo, cara. Então aqui, a tecnologia diabo é uma alegoria para essa maldade do ser humano, dessa psicologia e tudo mais. Então cara, esse quadrinho é fantástico. Eu acho bem interessante. A arte é muito boa. Né, tem então esses. Deve ter até mais referências de outros artistas aqui, mas foram esses que eu peguei aqui, por exemplo, né? Essa faixa é muito Clint. Cara, é demais. Então é isso, gente. Se curtiu, compartilha. Comenta o que você achou. Se achou muito confuso, se você já leu isso, se você já conhecia essa obra, se você tem interesse. Então comenta. Não esquece de compartilhar, de se inscrever. E se você quiser comprar algum quadrinho, esse quadrinho aqui pela Amazon, considera comprar pelo nosso link que ajuda o canal. É isso, gente. Grande abraço e até mais.